E aí pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como transformar um dispositivo Android, entre aspas, numa nuvem de arquivos pessoal, um serviço de armazenamento pessoal para você transferir, guardar arquivos e outras coisas. Pode ser interessante para você que tem um dispositivo Android antigo, um dispositivo que não utiliza mais e quer dar uma utilidade para ele. Creio eu que a maioria de vocês já sabem, existem diversos serviços de armazenamento na nuvem, tem, sei lá, o OneDrive, Dropbox e mais um monte de outros serviços. Esses serviços guardam os arquivos, os dados armazenados nos seus servidores, e sempre que você quiser acessar aqueles arquivos, eles vão estar disponíveis. É só acessar o serviço, logar na sua conta e tal, e os arquivos estão lá como se fosse mágica. Apesar desses serviços na nuvem serem uma mão na roda, ser algo fácil de utilizar, podem ser serviços que não agradam alguns usuários mais exigentes. Muitos desses serviços, por exemplo, quando você está utilizando o plano gratuito, você tem um espaço limitado de armazenamento, não é assim uma quantia grande, uma quantia humilde, que para muita gente até que está mais do que o suficiente, mas para alguns usuários pode ser que não seja. E também alguns usuários querem ter um maior controle sobre os dados e para essas pessoas pode ser mais interessante hospedar, subir o seu próprio serviço de armazenamento para guardar os seus arquivos em uma instância própria. E o bacana é que nos dias de hoje existem diversas soluções para hospedar o nosso próprio serviço de armazenamento pessoal. Aplicações como o Nextcloud, OnCloud e mais diversas outras. Aqui foi só alguns exemplos, mas existem diversas soluções que permitem fazer isso. E o pessoal costuma subir essas soluções num servidor e tal, mas nada nos impede de pegar um dispositivo Android e tentar subir uma instância de algum dessas soluções e transformar um dispositivo Android no nosso servidor de armazenamento de arquivos pessoal. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como subir uma instância do Nextcloud, uma das soluções mais populares nesse ramo, e vamos subir essa instância num dispositivo Android. A gente vai fazer isso utilizando o Termux. O Termux é um aplicativo, um emulador de terminal para Android que, além de ser um aplicativo de emulador de terminal, traz um ambiente Linux pré-configurado, tem o gestor de pacotes e tal, e a partir do Termux a gente consegue instalar alguns pacotes que são necessários para o funcionamento do Nextcloud e depois subir uma instância do Nextcloud. Com a instância rodando em um aparelho, podemos acessar a instância de outros dispositivos na mesma rede, como um computador, um smartphone e outros dispositivos, e enviar arquivos, acessar arquivos e diversas outras operações que você faria normalmente num serviço de armazenamento. Apesar de ser possível criar um serviço de armazenamento pessoal utilizando um dispositivo Android, tenha em mente que existem algumas limitações. Primeiro é na parte do armazenamento, os arquivos, os dados que você enviar para a sua instância do Nextcloud, elas vão ocupar espaço do aparelho no qual a instância estiver rodando. Então, você vai ficar limitado ao armazenamento disponível do seu dispositivo Android. Se o seu dispositivo tiver bastante espaço livre, bacana, mas quanto mais espaço livre tiver no seu aparelho, mais dados, mais arquivos a instância do Nextcloud vai conseguir guardar. Como os arquivos serão armazenados no dispositivo que estiver rodando a instância, tenha em mente que se você perder o aparelho, se você quebrar o dispositivo, acontecer alguma coisa com o aparelho que subiu a instância do Nextcloud, os arquivos vão ser perdidos, então, como sempre, tenha mais do que um backup. Além disso, a instância que iremos inicializar, ela só vai ficar acessível na rede local, na mesma rede Wi-Fi que o dispositivo que subir a instância estiver conectado. Até é possível subir a instância na internet, mas isso aí requer algumas coisas a mais, requer algumas implementações de segurança e algumas outras coisas que eu não vou mostrar nesse vídeo, e basicamente a instância só vai ficar acessível na mesma rede Wi-Fi que o dispositivo que estiver rodando na instância estiver conectado. Belezinha, agora vamos parar de enrolação e partir para o vídeo. Beleza pessoal, tô com o meu dispositivo, como dá para perceber o meu aparelho não está assim no melhor estado, mas tá bom, vai dar para fazer esse projeto, vai dar para subir uma instância do Nextcloud. E a primeira coisa que a gente precisa fazer para subir uma instância do Nextcloud no dispositivo Android é instalar o Termux. A partir do Termux a gente vai conseguir instalar
alguns pacotes que são necessários para o funcionamento do Nextcloud. Então, você vai ter que fazer a instalação do Termux. O Termux está disponível em diversas lojas, tem no GitHub, tem no F-Droid, também tem na Play Store, mas a versão da Play Store é um pouco antiguinha e eu não recomendo. De qualquer maneira, eu vou utilizar a versão do F-Droid porque eu acho mais fácil, mas tenha o Termux. Com o Termux instalado, abra o aplicativo. Na primeira vez que você abrir o Termux, é interessante fazer uma atualização dos pacotes, para atualizar os pacotes, já que você fez uma instalação limpa do aplicativo. Então vamos fazer isso utilizando o comando pkg update. Beleza, vou apertar Enter. Depois de rodar o pkg update, pode ser que apareçam algumas opções. Caso apareça, eu recomendo só apertar Enter para marcar as opções recomendadas mesmo. Pacotes atualizados. Agora precisamos de alguns pacotes a mais para possibilitar o funcionamento do Nextcloud e também para a gente conseguir configurar. Então vamos pegar esses pacotes utilizando o comando pkg espaço install espaço php menos ou o hífen, acho que é o hífen que chama, né? php menos o Apache. O PHP-Apache é basicamente o servidor web Apache junto com o PHP. Isso aqui é necessário para conseguir utilizar o Nextcloud. Depois temos que colocar o outro pacote, que é o pacote Nano. O Nano é um editor de texto. Creio eu que ele já vem aqui no Termux e tal, no ambiente do Termux, mas para eu ter certeza de que a gente vai conseguir utilizar ele, vamos marcar Nano. É um editor de texto que a gente vai utilizar para configurar algumas coisas. E o espaço wget. O wget permite salvar arquivos da internet. A gente vai utilizar ele para salvar o instalador online do Nextcloud e o comando ficou basicamente assim. Vamos seguir. Pergunta aqui se a gente quer continuar. Queremos continuar, só apertar Enter. Certinho, agora precisamos configurar o servidor web para possibilitar o uso do Nextcloud. E para ver isso daqui também é bem simples, vamos ter que abrir um arquivo de configuração do Apache. E esse arquivo a gente vai abrir utilizando nano. Então vamos escrever nano, espaço. Coloca o cifrão e prefixo tudo maiúsculo. Isso aqui é uma variável do próprio Termux que já encaminha a gente para o prefixo, facilita bastante. Então, bota só o cifrão prefixo e barra. Depois minúsculo, digita etc barra Apache 2. Apache 2 barra e coloca httpd. Você pode apertar Tab para autocompletar. É basicamente o arquivo httpd.conf. E aperta Enter. No arquivo de configuração do Apache, vamos descer o arquivo, pode descer, vai descendo o arquivo até procurar por esses load module. Aqui, procure pelo mpm alguma coisa, deve aparecer duas linhas com mpm, esse mpm prefork e mpm worker. Eu particularmente não sei o porquê, mas eu não consegui rodar o servidor web corretamente com esse mpm worker module. E eu não sei se é porque está um Termux ou alguma coisa, uma falta de configuração. De qualquer maneira, eu recomendo vocês substituírem a hashtag. A hashtag aparece nesse npm prefork module. Vocês vão aqui e tiram a hashtag desse npm prefork. Você pode pressionar as flechinhas para navegar entre o texto e basicamente deleta aquele hashtag e coloca o hashtag na linha de baixo a linha do npm worker module. Particularmente não sei o porquê que isso acontece, mas o servidor web roda certinho dessa maneira aqui no meu dispositivo e nos dispositivos que eu testei. Então beleza. Agora navega com as flechinhas até o começo do load module da linha de baixo e aperta Enter para criar uma nova linha e aperta a flechinha para cima para pegar essa linha que a gente acabou de criar. Agora temos que configurar o PHP, o módulo do PHP no caso, e vamos escrever nesse arquivo de configuração o load module espaço php underline module espaço. Agora temos que especificar a biblioteca compartilhada do módulo PHP. Como a gente configurou utilizando o Termux, vamos ter que botar o caminho com o caminho correto referente ao Termux. Então, data barra com.termux barra files barra usr barra libexec barra apache 2 barra
lib.php.so. Certinho, percebam que a linha é meio grande e o editor deu uma abreviada, mas a linha está com LOD modulo e tal, só o editor que deu uma abreviada mesmo. Agora aperta Enter para criar uma nova linha. Agora vamos escrever a seta, aquele indicador abrindo uma seta, e escreve files match, barra invertida, ponto, php, cifrão e seta fechando. Enter, espaço, espaço, set, handler, espaço, application, barra, x, menos, httpd, menos php. Enter, abre seta, barra normal, files match e seta fechando. Configuração do servidor web está pronta, podemos salvar esse arquivo. Para salvar é Ctrl e X, aperta Y para salvar e aperta Enter. Arquivo salvo, vamos iniciar o servidor web para ver se está funcionando certinho, utilizando o comando apache ctl start. Enter. Iniciado, pode aparecer algumas informações certinho. Vamos abrir o navegador de internet. E aqui é carregar o endereço do servidor que a gente acabou de iniciar. Como a gente está no próprio dispositivo que iniciou o serviço, a gente pode digitar localhost. E o Apache no Termux configura para iniciar na porta 8080. Então localhost 2.8080 é a porta padrão, se não me engano. E Enter. Se aparecer It Works, provavelmente o servidor web foi configurado certinho. Agora podemos seguir com a instalação do Nextcloud. O Nextcloud possui um instalador online, está no próprio site do pessoal do Nextcloud. Deixei a aba aberta já prontinha aqui para a gente. No site do Nextcloud, na seção do Nextcloud Install, desce a página e procura por esse Community Projects aqui em Download Server, Community Projects, e tem o Web Installer. Aí é só ficar segurado nesse botão do Web Installer e marca a opção de copiar link. Certinho, podemos voltar lá para o Termux. Agora vamos para a pasta que contém os arquivos do servidor web. Vamos digitar o comando cd para navegar entre pastas. Vamos colocar o prefixo, então é cifrão prefix, barra share, apache 2, default site, default menos site no caso, htdocs e enter. Estamos na pasta dos arquivos que são servidos pelo servidor web. Se a gente der o comando ls, vai mostrar alguns arquivos. Esses arquivos a gente não vai utilizar mais, então vamos deletar eles utilizando o comando rm, espaço menos rf e bota o asterisco. O asterisco vai deletar todos os arquivos que estão na pasta atual, que seria o index e essa pasta com o nome de manual, e enter. Vamos digitar ls para listar os arquivos e percebam que a pasta agora está vazia. E já podemos salvar o instalador do Nextcloud. Para salvar, vamos utilizar o comando wget espaço e cola o link copiado anteriormente. Finalizado, podemos abrir o navegador novamente. Volta para a aba que a gente tinha aberto anteriormente e atualiza. Apareceu o Setup Nextcloud, marca. Feito, vai aparecer o assistente de instalação do Nextcloud. Podemos seguir. Por padrão, vem configurada a pasta Nextcloud para subir o Nextcloud nessa pasta. Eu recomendo colocar só o ponto para subir na pasta do próprio servidor web sem nenhum subdiretório. Então eu vou colocar ponto, mas se quiser botar uma pasta, eu só acho o ponto mais interessante. E next. Após marcar para continuar, pode demorar um pouco, não se preocupe, é normal. O Nextcloud vai salvar a versão mais recente do seu dispositivo e isso daí pode demorar um pouquinho mesmo, tendo que algumas coisas vão ser configuradas e é normal. Finalizado, aparece sucesso, significa que deu certo e podemos continuar. Agora temos que criar uma conta administrador. Essa conta vai ser utilizada para você salvar arquivos no seu serviço de armazenamento na nuvem que você mesmo subiu, na nossa própria instância do Nextcloud.
Aqui tem algumas configurações do banco de dados. Eles não recomendam que você utilize o banco SQLite, que é quando você não configura nenhum banco. E é interessante configurar um banco de dados sem ser o SQLite, no caso, configurar uma SQL barra MariaDB. E vamos fazer essa configuração. O Termux tem um MariaDB, a gente pode configurar esse banco de dados no Termux sem problemas. Voltando para o Termux, estamos na pasta dos arquivos do servidor web. Vou digitar o comando cd sem nada para voltar para home. Voltou para home. Agora vamos digitar o pkg espaço install espaço mariadb. Enter. Continuar. Certinho. Agora temos que configurar o usuário do MariaDB. O bacana é que tem uma página do próprio Termux que auxilia a gente nisso. Página da wiki do Termux. E a primeira coisa que a gente vai fazer é acessar, creio eu, que o shell interativo do MySQL, não sei se é assim que chama, no caso do MariaDB. E para fazer isso, vamos utilizar o comando mysql-u, se não me engano, do usuário e usuário root. Enter. Deu erro porque o servidor do banco de dados não foi iniciado. Vamos iniciar utilizando o MariaDB ID. dbd e Enter. Prontinho, banco de dados iniciado. Vamos iniciar outra sessão no Termux. Arrastar aqui para o canto. Criar uma nova sessão para ter acesso a um outro terminal, já que o outro terminal está rodando o banco de dados. Agora sim podemos utilizar o MySQL-u root e Enter. Apesar de eu estar escrevendo root aqui, pessoal, não é o root de Android. Esse root aqui é o do usuário root do banco de dados. Então, não se preocupe, você não precisa de root para fazer isso daqui. Vamos agora lá para a página do pessoal do Termux e vamos copiar esses comandos. O primeiro comando é esse use MySQL e o outro comando para trocar a senha do usuário. A gente vai utilizar esse comando para conseguir fazer a conexão com o banco de dados. Basicamente copiei esse segundo comando, esse set password, para definir uma senha para o usuário, que nesse caso seria o usuário root. A gente vai precisar dessa senha para fazer a conexão com o banco de dados. Então copia, cola para a página do Termux. Aqui fala para a gente escrever a senha do usuário root. E escreva uma senha aí segura, uma senha difícil. Aqui, como eu estou no exemplo de vídeo, vou botar uma senha fácil, mas coloco uma senha difícil para os usuários. Aqui vai ser uma senha para poder acessar o banco de dados. Então, coloco uma senha difícil. Aqui eu coloquei uma senha simples, porque é só um exemplo. E Enter. E vamos seguir com o resto dos comandos. Configurado, podemos voltar para o navegador. Abrir a página do Nextcloud. O usuário do banco de dados, root. Em senha, a mesma senha que você definiu anteriormente. Aqui a minha senha é super simples, mas como eu já mandei anteriormente, coloco uma senha difícil. O nome do banco de dados, você pode colocar o nome que você quiser. Eu vou colocar como Nextcloud, mas você pode colocar o nome que você quiser, creio eu. E em banco de dados, coloca 127.0.0.1 2.3306. Volta. Vamos configurar também o nome de usuário que eu não configurei. Vou colocar o nome de usuário de Vega, dados. E a senha, eu vou colocar uma senha também de exemplo, uma senha super simples, mas coloco uma senha difícil. E lá embaixo, acho que está tudo certo. Vou tocar no botão de avançar. Mais uma vez, essa parte pode demorar um pouquinho, mas normal, só aguardar. Finalizado, aparecem alguns aplicativos recomendados que você pode configurar na sua instância. Aqui eu não vou configurar nenhum, tocar no botão de ignorar mesmo. Aparece a introdução, fechar. E já podemos acessar os arquivos da nossa instância, vindo na aba de arquivos. Uma instância do Nextcloud recém-configurada vem com alguns arquivos de exemplo. Você pode deletar esses arquivos se você quiser, também tem como enviar arquivos. E é basicamente o seu armazenamento pessoal de arquivos hospedado diretamente no dispositivo Android. Aparentemente já está tudo funcionando, mas tem um probleminha. Você não consegue acessar essa instância por outros dispositivos que estão conectados na mesma rede que você, na mesma rede Wi-Fi no caso. A instância, como ela está rodando nesse dispositivo, só a gente consegue acessar na configuração padrão. Outro aparelho que está conectado na mesma rede não consegue.
no caso na mesma rede Wi-Fi. Eu vou pegar o endereço desse meu dispositivo, o endereço IP, abrir o Wi-Fi, tocar na engrenagem e percebam que o IP registrado aqui na rede Wi-Fi do meu dispositivo é esse 192.168.0.176. Se eu pegar outro dispositivo Android e tentar acessar a instância, especificando o endereço, então 192.168, mesmo endereço da instância, aperto Enter. E percebam que eu não consigo acessar a instância de outro dispositivo conectado na mesma rede Wi-Fi. Simplesmente vai dar essa mensagem de erro. Então a gente tem que configurar os domínios confiáveis para conseguir acessar a instância em outros dispositivos conectados na mesma rede Wi-Fi, na mesma rede local. Para fazer isso é bem simples. Vamos voltar para o Termux, voltar ao aplicativo do Termux. Vamos abrir o arquivo de configuração do Nextcloud utilizando o editor de texto, o Nano. Então, Nano, espaço, bota o prefixo, prefix, barra, share, Apache 2, default site, htdocs, config e config.php e enter. Logo abaixo desse Trusted Domains ou domínios confiáveis, a gente vai adicionar mais um valor aqui embaixo. O único domínio confiável está esse localhost 2.8080. Então vamos colocar todos os dispositivos que estiverem conectados na mesma rede que esse aparelho ter acesso ao Nextcloud. Para fazer isso, cria uma nova linha abaixo do zero. Preenche com diversos espaços até ficar na mesma ordem que o zero. E digita, em vez de 01, o símbolo de igual, a flechinha para o lado, bota o apóstrofo. Eu não sei se é assim que fala, mas é tipo aspas, só que em vez de ter dois risquinhos, é só um risquinho só, um risquinho único. E agora temos que especificar o endereço da rede local. Basicamente, você vai abrir as configurações da rede, vai nas configurações da rede de novo, marca avançado, procura pelo endereço IP, copia e cola esse endereço aqui. Só que em vez de colar certinho, você vai apagar os últimos números. Os últimos números do meu é esse 176. Dependendo, os últimos números pode ser, sei lá, 1, 2, 3, 10. Basicamente, você vai apagar os últimos números até chegar no primeiro ponto. Quando chegou num ponto, você para. Aqui eu cheguei no ponto, então eu parei. E digita o asterisco para permitir o acesso em todos os dispositivos que estiverem conectados na sua rede local, na sua rede Wi-Fi. Depois 2.8080, que é a porta onde o serviço está rodando. Depois fecha e digita a vírgula. Certinho, toca no Ctrl, X, Y para salvar e Enter. E é só isso. Vamos pegar outro dispositivo. Será que deu certo? Mesmo dispositivo, 3 pontinhos, atualizar a página. E percebam que a instância carregou corretamente agora em outro dispositivo conectado na mesma rede Wi-Fi, na mesma rede local. E dá para logar por aqui numa boa. Logar no meu usuário, Vega Dados. Vega Dados. E olha que bacana a instância, logado na nossa conta, podemos fazer o envio de arquivos, podemos salvar arquivos no nosso dispositivo, a instância está funcionando corretamente. E assim, pessoal, a instância do Nextcloud vai ficar acessível enquanto o Termux estiver rodando. Então, se você pretende, sei lá, pegar um dispositivo antigo para subir essa instância, pretende deixar o dispositivo antigo sempre conectado na tomada, não vai mexer muito no aparelho ou algo do tipo, eu recomendo você marcar essa opção de Acquire Wake Lock. Essa opção permite que o Termux rode em segundo plano sem restrições, então é interessante marcar essa opção se você pretende fazer algum uso desse tipo, basicamente permitir que o Termux rode em segundo plano sem restrições. Mas Vega, e se eu fechar o Termux, ou então, imagina que, sei lá, eu reinicio o aparelho, e agora, como que eu faço para subir a instância novamente quando o dispositivo ligar? Claro, enquanto o dispositivo estiver desligado, a instância não vai ser acessível, porque não está rodando no aparelho, mas quando o dispositivo ligar, eu mostro para vocês como que faz isso. Reiniciei o meu dispositivo, e agora, como que a gente faz para iniciar a instância novamente?
É bem simples, só abre o aplicativo do Termux. Vamos iniciar o servidor web utilizando o comando apache ctl start. Aqui eu errei o comando, é start. E depois roda o MariaDBD, DBD e Enter. MariaDBD. E vamos tentar acessar os arquivos da instância novamente. Como a instância foi reiniciada, temos que logar. Vou logar no meu usuário. Meu usuário com aquela senha super difícil. O usuário é vegadados. E entrar. E a instância já está disponível, pronta para ser acessada. Então, pessoal, depois que você subir a instância do Nextcloud, já era. Enquanto a instância estiver iniciada lá no Termux, enquanto o Termux estiver rodando, você vai conseguir acessar a instância de outros dispositivos que estiverem conectados na mesma rede Wi-Fi, na mesma rede local que o dispositivo da instância. Você vai conseguir acessar a instância pelo endereço do dispositivo acompanhado pela porta, que seria o 2.8080 para acessar o serviço. No computador, o Nextcloud funciona legal. Após logado, você consegue acessar os arquivos da sua conta na instância e dá para enviar arquivos, renomear arquivos, salvar arquivos na sua máquina, fazer diversas operações. O Nextcloud também conta com uma aba de fotos, como se fosse uma galeria para você explorar as mídias enviadas, bem bacana. Além disso, o Nextcloud suporta diversos arquivos, então é possível visualizar vários tipos de arquivos diretamente no navegador, como abrir um vídeo, uma foto, escutar um áudio, abrir documentos PDF e diversas outras coisas. Nesse vídeo, a gente só configurou um único usuário lá na configuração inicial do Nextcloud e tal, mas é possível criar outros usuários lá no opção de usuários, tem opções para criar novos usuários. O Nextcloud também possui um aplicativo, caso queira acessar a instância por um smartphone, lá dá para fazer diversas operações com arquivos, enviar, transferir, visualizar, deletar e outros. Aliás, no Android dá até para utilizar o menu de compartilhamento para enviar arquivos para sua instância do Nextcloud, o que também é muito maneiro. No geral, subir uma instância do Nextcloud num dispositivo Android utilizando o Termux é totalmente possível. Pode existir uma função ou outra que não funciona direito, justamente por a gente estar rodando essa instância de uma maneira diferenciada, num dispositivo Android, com o Termux e tal, mas no geral a função principal, que é essa de utilizar como um serviço de armazenamento pessoal, totalmente funcional, como deu para vocês verem. E pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você já subiu uma instância do Nextcloud ou alguma instância de algum outro serviço, coloque nos comentários. Vai ser um assunto legal de discutir. Se você já pegou um dispositivo Android que não utiliza mais, um dispositivo antiguinho e deu alguma utilidade para ele, alguma coisa, eu te reutilizo ele para fazer, dependendo do servidor ou algo do tipo, coloque aí nos comentários também. É um assunto muito bacana de discutir. Eu particularmente curto bastante esses projetos e é uma maneira bacana de repensar um dispositivo que, dependendo, você não utiliza mais, o que é muito maneiro. E também coloque nos comentários o que vocês acharam do vídeo. Fiquem livres para estar comentando. Deixem um like e se inscrevam no canal para não perderem os próximos vídeos. Aqui tem vários vídeos manual de Android, então se inscreve para não perder. E é isso. Bye bye.